Cara, ninguém te fala isso, mas eu vou te falar. Crescer um negócio com R$0 em 2025 é difícil. E é difícil pra caramba. E se você realmente quer começar e entrar nessa jornada, saiba que não é romântico, não é fácil. Quase todos os dias eu penso, será que eu tô maluco? Porque às vezes dá vontade de surtar. E às vezes você precisa ter muito equilíbrio mental pra aguentar o peso disso aqui. Tem dias que você vai tentar, vai achar que fez um trabalho maravilhoso, vai fazer vídeos excelentes, vai fazer entregas maravilhosas e retorno é zero. Você vai passar meses tentando e vai continuar olhando zero. E mais meses, às vezes até ano, e o retorno zero. E você só com esforço e o sonho. Ou seja, você precisa, além de acreditar, ser resistente, persistente e muito corajoso. É meio irônico eu falar sobre começar um negócio do zero se hoje eu tenho até uma quantidade mínima para investimento. Mas assim, são quantidades que não dá para montar equipe, não dá para investir em anúncio e eu invisto apenas em algumas ferramentas que elas movem meu dia a dia. Exemplo, ChatGPT, Canva, o CapCut e também algumas outras ferramentas e algumas coisinhas avulsas que eu invisto de vez em quando. Eu já tive até uma empresa com uma condição um pouco melhor no final do ano passado, mas eu fali. E hoje eu tenho apenas um cliente fixo. Isso é difícil. Em pleno 2025, com as condições que você vive hoje, principalmente se você está empreendendo no Brasil, é difícil. E você precisa colocar isso na tua cabeça. Quer começar? Não vai ser fácil. Não é romântico. E esquece o papinho do cara que falou pra você que começa na internet, vai ser facinho, você vai postar 2 vídeos e de repente vai viralizar. Só que você precisa fazer do método certo e você precisa ter vontade de fazer acontecer. É, realmente, você precisa de vontade. E é muita vontade. Não é pouca, não. É vontade ao ponto de você trabalhar 10 anos sem ganhar nada e continuar. É tipo isso. Entra com essa mentalidade que você vai conseguir ganhar o jogo. Agora, se você não entrar, mas eu vou ter que trabalhar 10 anos? Talvez. E se você acha, não, mas eu tenho alguma coisa mais rápida pra eu fazer, faz. Eu passei 4 anos tentando fazer várias coisinhas e nunca cheguei a resultado nenhum porque eu ficava só pulando de galho em galho. Sempre achando que eu ia fazer um resultado agora com uma estratégia nova do mercado e fazer 10 mil no próximo mês ou pelo menos R$1.000. E não fazia. Porque não é sobre resultados rápidos, é sobre ter consistência. Para você ter resultados com consistência. Então é melhor você ganhar R$10 todos os meses, tendo consistência numa estratégia, você nunca ganhar nada, porque você acha que tem uma estratégia milagrosa. Bom, esse é o episódio 2 do projeto 111 dias, e são 111 dias que eu me propus para mudar o jogo ou morrer tentando. É claro que é um pouco rude comigo mesmo, mas eu acredito que 111 dias são uma meta e uma quantidade de dias boas para mim começar a virar o jogo. E não é sobre eu chegar aqui e conquistar R$1 milhão em 111 dias ou começar a ganhar aí meus 30, 40 mil, mas é dar o pontapé inicial. Eu tenho até algumas metas ousadas e algumas pequenas, mas eu acredito que eu posso. E aqui não é só sobre virar o jogo financeiro, mas virar a minha vida por completo. Ter hábitos melhores, alimentação melhor, um físico melhor. Então tudo isso faz parte do projeto 111 dias. E se você quer mudar realmente, esteja disposto a enfrentar 111 dias de desafio completo. Vai ter que ter ódio do fazer aquela rotina, mas mesmo assim fazer, mesmo com raiva, mesmo com sangue no olho de ter que fazer, mas faz, nem que você esteja com a faca nos dentes, porque só assim você pode chegar à oportunidade de ter uma vida melhor, porque realmente a vida ela não foi feita para ser romantizada, ela foi feita para ser vivida, e ou você joga o jogo ou ele vai continuar acontecendo e você vai ser passado para trás. É game over. Tudo na vida você precisa de vontade e principalmente persistência. Você não vai chegar a lugar nenhum sem persistência. A vida ela não é fácil. A vida ela tem seus altos e baixos e principalmente vai ter muito mais baixo. Só que esses baixos compensam quando você consegue alcançar aquele topo que você tanto imaginou. Então esteja firme, não desista e não abandone por nada a sua vontade. E hoje eu quero falar de como começar um negócio em 2025 com R$0, com zero de investimento. Sendo que é difícil, sendo que é quase impossível, mas como? Como que a estrutura que eu tenho hoje, que não tem investimento em anúncios, que não tem as ferramentas maravilhosas, mas tem as essenciais e sem equipe. Hoje, sem equipe, barra, vírgula, muitos aspas, porque eu tenho um sócio que me ajuda e eu quero te mostrar uma base hoje para você ter uma equipe que vai te ajudar nesse processo. E essa equipe, ela vai ser feita por zero ou um investimento muito mínimo. E aí você vai falar, como assim? Eu posso ter uma equipe começando
começando do zero? Sim, você pode. Só que não é bem do zero. Hoje, se você não tem conhecimento em nada, se você não se especializou em nada, se você não tem, principalmente, 2 pontos. Aprende um pouco sobre marketing e tecnologias que estão rodando o mundo e comunicação, persuasão, liderança. Aprende esses tópicos que você vai estar muito mais à frente do mercado. Agora, se você quer começar do absoluto zero, R$0, zero conhecimento, zero nada, primeira coisa, invista em você. Vai aprender sobre liderança, sobre comunicação, sobre marketing, sobre investimentos. Também não se aprofunda demais em ficar estudando e nunca sair, porque é como eu falei no vídeo passado, remar um caiaque, estudar e aplicar. Se você não aplica, você não chega a lugar nenhum. Mas o objetivo aqui é mostrar para você um plano prático para você fazer algo sem investimento em anúncios, em estruturas, em equipe. Realmente, pensa que você é uma pessoa que tem R$0 hoje. Primeiro passo, você tem absolutamente nada, zero. Eu não te aconselho começar pelo digital, porque é mais difícil, vai levar muito mais tempo e vai ser um trabalho muito mais árduo. Quer começar? Vai ter que começar pelo orgânico, criando vídeos muito bem estruturados e aprender a ler métricas do seu orgânico. Vai levar pelo menos 6 meses e bota isso na cabeça. Não, 1 ano. Bota 1 ano, porque fala 6 meses, a pessoa passou 6 meses, não deu resultado, ela abandona. E às vezes ela tá fazendo tudo errado durante esses 6 meses. Então bota 1 ano na cabeça e faz certo. Você vai postar um vídeo no orgânico, vai ler todos os dias a métrica do que aquele vídeo tá te passando. Aprende a ler métricas. Por exemplo, Instagram. Cara, taxa de engajamento, quantas pessoas estão compartilhando, comentando, qual que é a retenção inicial do seu vídeo, quantas pessoas estão indo até o final, média de visualização, de minutagem de visualização. YouTube vai ser média de engajamento, média de minutos que as pessoas estão no seu vídeo, aonde está acontecendo uma queda muito grande nas visualizações. Você precisa estudar. Como que eu faço para criar conteúdos? Se inspira em roteiros gringos, vai lá, vai dar trabalho, vai pesquisar na gringa vídeos que você tem ideias. Cara, usa o ChatGPT, pode ser o gratuito. Eu quero ideias de vídeos sobre o tema tal, que podem me ajudar a pesquisar na gringa vídeos que possam estar em alta. E aí você joga lá, o ChatGPT ele vai te trazer. Eu vou te trazer aqui uma tela do ChatGPT de como fazer essa pesquisa. Na edição eu coloco aí. Mas você precisa fazer o trabalho, porque se você não fizer, você não vai conseguir começar do zero nada. Não vai, não adianta. Eu tô aqui para te falar a realidade. Eu não quero ser o cara que vai chegar aqui e falar assim, não vou ser tão duro. Eu quero ser duro para que você entenda que a vida, ela não é um morango. De verdade. Você precisa entender que vai ser difícil. Por mais que às vezes possa acontecer de ser mais fácil para um ou para outro, eu vou tratar você como o mais fudido. O mais... Nossa, você tá numa situação horrenda, horrorosa. Eu vou tratar você como se estivesse nessa situação. Então você precisa olhar e saber que vai ser difícil. Então você vai ter que trabalhar. Vai começar do zero, pesquisa muito sobre marketing, Instagram, se você vai... entende tudo sobre a plataforma do Instagram. Eu posso até fazer uma aula para vocês sobre como entender o Instagram, apesar que eu não sou o expert, então eu acho que não seria bom. É melhor vocês procurarem alguém que seja expert no Instagram. Eu estou aqui para te falar realmente como começar do zero um negócio. Então eu sou mais experiente em negócio e pessoas, e não em Instagram ou YouTube. Mas se você vai começar, saiba que você vai precisar de pelo menos 1 ano. E por que não começar no digital é mais fácil? Primeiro, é mais fácil você começar pegando uma pedra e vendendo ela por 10 centavos, juntar e aí tentar chegar a R$10, ou você pedir R$10 emprestado para alguém, prometendo que na próxima semana você paga. Eu acho mais fácil. 10, 20, até R$30 as pessoas podem te emprestar, desde que você prometa que você pague elas até a semana que vem. E aí você vai numa loja, num atacado, e compra uma caixa de doces, paçoca, bala, não sei, e começa a vender isso na rua. Vai ter que ter coragem, muita coragem. Eu comecei assim, vendendo paçoca na rua, emprestei 10 e depois eu devolvi aqueles 10 e comecei vendendo na rua. Foi meu primeiro emprego, meu primeiro empreendimento. Foi ali que eu comecei do zero. Eu emprestei. Lábia é o primeiro ponto que você vai ter que aprender. Porque você vai ter que convencer alguém de te emprestar um dinheiro. Eu prefiro assim. Eu prefiro convencer alguém de me emprestar um dinheiro contando que eu posso pagar. Por exemplo, você pode até falar assim, eu empresta R$30, por exemplo. Eu não sei quanto que tá uma caixa de doce hoje em média, mas na época eu paguei R$2, mas isso foi em 2019. Então, chega lá e fala, eu quero emprestar um dinheiro pra mim, fazer X coisa e eu te devolvo na semana que vem. Pode ser? Ou você pode oferecer, eu quero te emprestar um dinheiro pra mim fazer X coisa e na semana que vem eu te dou 5, R$10 a mais desse dinheiro que você me emprestou. Pode ser? Aí é muito difícil a pessoa não topar, porque você tá oferecendo um ganho maior daquele que ela vai investir em você. Então, eu prefiro assim. Se você prefere de outra forma, começar realmente do zero, vendendo uma balinha ou alguma coisa assim. Cara, hoje em dia existem pessoas que pedem no sinaleiro. Se você preferir, você pode ir lá no sinaleiro, pedir, juntar um dinheiro e começar a vender. Pode vender no sinaleiro, pode vender em terminais, em vias públicas, aonde tem aglomerações de pessoas, em lojas. Inclusive, a minha cunhada,
ela começou vendendo cookies, e esses cookies ela pega, faz o cookie e sai em lojas, em locais onde tem pessoas, seja trabalhando, seja transitando, e ela vende. Vai em, por exemplo, eventos onde tem bastante pessoas e ela começa a vender. Ela tá começando um empreendimento, tá botando a cara a tapa. Dá pra fazer R$1 milhão? Talvez não, mas talvez os primeiros 1.000, 2.000 você pode fazer. E aí com esse dinheiro você pode começar a investir no seu negócio. Vai começar investindo e vai começar, bota 2.000, sai 4? Se alguém te falou isso, meu amigo, mas mesmo que eu estude e eu aprenda tudo sobre e faça tudo certinho, cara, assim, lamento te falar, mas é quase 99% de chance da primeira vez você não fazer tudo certinho, mesmo que você saiba tudo, porque a prática ela é muito diferente da teoria. Na teoria você vai ver, por exemplo, lá no Meta Ads, alguém subindo um anúncio, fazendo e dando tudo certo, ele publica o anúncio dá certo, é aprovado e começa a vender. Na realidade, você entra para fazer um anúncio no Meta Ads e já dá um erro de identidade na tua conta porque você nunca usou ela. E aí você fala, puta merda, isso não tinha no vídeo. Segundo, você já usou, você vai fazer um anúncio, ele dá um erro de configuração no anúncio. Nossa, ninguém tinha me avisado sobre isso. Terceiro erro, você bota o anúncio, ele roda, gira e não dá em nada. Você vai ver, era o público que você colocou um negócio nada a ver, ou você nem configurou o público, ou configurou o público para um negócio e o anúncio falava para outro e você, na sua cabeça, achou que poderia casar e não casou. Vai dar muito erro, acredite. É melhor você entrar sabendo que vai dar erro do que você entrar achando que vai dar tudo certo e não dá. Não cria expectativas quando você vai fazer um negócio. Entra com a mentalidade que vai dar tudo errado, que é mais fácil para você, porque você já vai se preparando para os erros. Mas tem que ser positivo. Eu concordo, mas positivo é, eu vou fazer dando tudo errado mesmo e vou fazer esse negócio que tá dando tudo errado começar a dar certo. Aí você tá com uma mentalidade de empreendedor. Beleza, agora contando que você já começou, já tem um dinheiro legal, você já está com uma estrutura legal, o que você vai fazer? Você vai simplesmente sair e começar a investir esse dinheiro dentro das plataformas? Não, eu aconselho, como alguém que começou assim, investir em networking e em conhecimento para você. Primeiro, se tem um dinheiro, começou a investir em networking e conhecimento, adquire um conhecimento legal para você começar a vender um serviço ou um produto, e aí une isso daqui para achar alguém ou pessoas que você possa fazer parceria. A dica que eu dou e que eu estou usando hoje, e essa é maravilhosa, entra em grupos de network, começa a conectar com pessoas e começa a falar que você está fazendo um negócio e precisa de um parceiro. E aí, por exemplo, dentro de uma agência, hoje a minha ideia seria, eu entraria com 3 sócios, não vem com esse papo de sócios podem... Cara, se você quer começar hoje, você precisa entender que ou você divide, faz uma parceria dividindo funções, e aí você vai dividir obviamente seu dinheiro e talvez você ganhe menos no começo, mas cresça rápido e ganhe mais no futuro, ou você começa sozinho e vai ter que dividir o seu tempo em inúmeras funções. E acredite, é muito mais difícil. Caio, entraria com 3 sócios. Provavelmente para a parte de reuniões e venda, um pré-vendedor, um SDR, um LDR, faria listas e também prospectaria, e uma pessoa para fazer um serviço, seja inteligência artificial hoje, seja um micro SaaS, quem sabe, ou seja a famosa gestão de tráfego, social media e os trabalhos comuns de uma agência. E eu sempre entregaria algo a mais, por exemplo, um e-book para você, dentro da sua entrega, um e-book para você fazer XYZ coisas no seu Instagram, podem viralizar, ou então fazer uma entrega a mais, por exemplo, um serviço de gestão de tráfego, mais uma reestruturação da equipe interna, ou um treinamento de vendas, ou então serviço de gestão de tráfego, mais roteiros para vídeos. Então implementa algo mais. Se você vender só o serviço de gestão de tráfego, você vai ter que vender aí por merreca. Então eu entraria com 3, talvez até 4. Por exemplo, um SDR, um LDR, na verdade, uma pessoa que vai criar listas de empresas para você, porque como você não tem dinheiro para investir em anúncio, você vai ter que achar onde prospectar. Você pode fazer isso? Pode, mas eu aconselharia você achar alguém para fazer isso, porque dá trabalho e é chato. Um SDR, BDR para prospectar essas oportunidades, para ir atrás, alguém para fazer isso aqui, pode ser sempre você em uma dessas funções. Por exemplo, você pode ser o gestor de tráfego, ou o social media, ou o cara que vai entregar, e você acha os outros 3 sócios para fazer isso aqui. É difícil? Mas se você começar a aprender networking, aprender a se comunicar, aprender a conectar com pessoas, consegue o que você quiser. Acredite, quando você tem boca, você vai a rua. Então, primeira estratégia é achar pessoas para contribuir com você. Outra coisa, você pode começar a entrar como um cabeça, que já tem conhecimento, que tem liderança, e convidar pessoas para o seu time, prometendo porcentagens daquilo que você fechar. Tem muita gente querendo oportunidade no mercado, tá começando, que quer, mas é óbvio, se você já tem liderança, já tem uma base de conhecimento legal, se você já trabalhou com tudo que eu falei aqui, se você já está estruturando algo, ou se você já tem vários conhecimentos
conhecimento, já estudou sobre liderança, comunicação, mas está no mercado há anos e não consegue ter resultado, mas sabe que poderia liderar uma equipe e você tem o conhecimento principalmente de vendas e alguma parte do operacional, você pode contratar pessoas que estejam dispostas a engajar com você, oferecendo uma porcentagem dos ganhos que elas gerarem. Pode ser até 50-50, mas só das propostas que vierem dela. E as propostas que vierem de você, você vai vender sem dar porcentagem para ela. Então você pode montar uma equipe com base em porcentagem. É mais difícil, você não conseguiria ter um contrato fixo ou realmente um funcionário, porque não tem como você fazer um contrato CLT sem um fixo, mas você pode criar algo assim. Inclusive, eu já fiz contrato assim, funciona como um freelancer que vai receber por porcentagem e ajuda. Quando você tem pessoas para te ajudar, o tempo ele se torna muito melhor, porque você pode aproveitar só para vender, ou só para editar, ou só para fazer um X coisa. E sempre documente a sua jornada, vá gravando tudo que você está fazendo e crie conteúdo, seja da sua jornada ou falando sobre o que você sabe. Se você está começando a aprender, você pode começar a criar conteúdo todo dia que você aprender algo novo. Galera, hoje eu aprendi sobre gestão de tráfego, que CTA significa chamada para ação e CTR significa taxa de cliques no link. Tudo isso você pode ir documentando na sua jornada. Faz Reels, pode fazer vídeo pro YouTube, pode gravar nos stories o que está aprendendo, dicas rápidas que você aprende. Tudo isso vai facilitar você crescer no negócio. E eu estou fazendo isso. Hoje eu estou documentando minha jornada, estou gravando para vocês aqui o meu projeto e como eu estou crescendo. Então eu estou falando o que eu estou vivendo. Não estou falando nada daqui que eu não vivi. Tem coisas aqui que eu posso até implementar o que eu não estou vivendo, mas são dicas que eu recebi de outras pessoas e estou começando a aplicar ou vou começar a aplicar. Mas aqui até agora eu não falei nada do que eu não estou fazendo. Tirando vender coisas na rua que hoje eu não tô fazendo, mas eu já fiz. Estudar, investir em mim, saber sobre gestão, tudo isso eu sei. Criar equipe por porcentagem também, que estejam dispostos a engajar com você. Eu sei que eu tô falando porque eu tô fazendo. Então, bota isso na cabeça. E antes de nós continuarmos, eu quero só te relembrar 3 pontos que eu falei aqui pra você não se esquecer. Documenta o seu processo sempre. Sempre, cara, tudo que você tá fazendo. Porque isso pode servir para conteúdo, pode servir para um curso futuramente e principalmente com a equipe. Quando entrar na sua empresa que ela já estiver andando, você vai ter um processo estruturado de documentação. As pessoas querem saber os valores da sua empresa. Você lembrou um dia que você criou os valores, os princípios e você gravou um vídeo. E aí tá lá, dentro de uma plataforma, a pessoa acessa, vai ter um acesso muito mais rápido. Como subir a primeira campanha no Facebook? Você, quando tava fazendo a sua primeira campanha no Facebook, gravou você lá, gravou a tela de como subir. Você vai ter cara que vai lá entrar, talvez um gestor de tráfego iniciante, um estagiário que você vai contratar para sua equipe, tá lá, ele vai aprender. Se você quiser depois transformar isso num curso, você pode, se você tem conteúdo. Então isso aí é interessante, muito bom para fazer. Gere conteúdos orgânicos, faça documentação da sua jornada e principalmente network. Sempre esteja mandando mensagem para pessoas, tentando conversar com pessoas e melhore sempre o processo. Melhore. Tudo que você puder melhorar e aprender para melhorar, vai melhorando e vai consertando. Nunca se prenda a esse daqui tá bom. Não tá. Acredite, você pode fazer melhor. E se você tá nesse corre, querer fazer um negócio crescer em 2025 com 0 de investimento, comenta aqui embaixo. Eu tô no corre para mim saber que você chegou até essa parte do vídeo. Bom, agora que você já comentou, eu tô pensando em dividir esse vídeo em 2 partes. Essa primeira vai ser basicamente eu te contando tudo sobre o negócio e também o porquê tá sendo difícil em 2025 e o que tá sendo difícil, o que eu tô mais enfrentando de dificuldade dentro do meu negócio. Então você vai ver que eu tô documentando algo que eu realmente tô vivendo e algo que realmente tá me gerando dificuldade. E como eu vou contornar isso, eu vou trazer em outros vídeos como eu tô contornando isso. Mas aqui o intuito é mostrar como você iniciar, coisa que eu já fiz e como eu estou fazendo para crescer esse início e também crescer meu negócio. Esse é o objetivo daqui e mostrar para você que é possível mesmo sendo difícil. Então tem mais 2 pontos que eu quero falar aqui é o porquê tá sendo difícil, o porquê tá sendo difícil em 2025 e o porquê eu ainda não desisti, não vou desistir de criar e crescer o negócio. Cara, a primeira coisa é a falta de feedback. Sem grana para investir em tráfego, você não tem tanto feedback e um retorno rápido das coisas que você faz. Então, por exemplo, quando você bota dinheiro em tráfego, você tem dinheiro para queimar, você sabe criativo que não funciona, você sabe o tipo de linguagem que não funciona, você consegue testar públicos, consegue testar chamadas, você consegue testar ofertas, tudo isso é mais fácil, porque você gera um tráfego rápido. Então você paga pro Meta, paga pro Google e ele te gera um tráfego muito mais rápido e muito mais certeiro, muito mais assertivo também. Coisa que, se você não tem dinheiro, você tem que depender do orgânico. E o orgânico ele é mais chato, mais dificultoso, mais trabalhoso. Então a falta de feedback rápido no início é chato. E principalmente
principalmente quando você não tem pessoas para te ajudar que já são experientes na área. Quando você tem pessoas que já são experientes na área, isso pode mudar totalmente o jogo, porque quando a pessoa já entende, ela entra com a cabeça de uma visão de fora daquilo que ela já fez e olha, ela vai falar para você, ó, você tá errando nisso, nisso e nisso, e vai te dar macetes para você driblar possíveis erros que vão acontecendo no caminho. Por isso, a importância do networking. Hoje eu estou sempre fazendo networking, todo dia eu me aplico em fazer networking, porque isso muda e vai mudar o seu jogo sempre. Segunda coisa que eu acho muito difícil e que é uma das coisas que trava muitas pessoas, a mim não, mas eu acho difícil de vez em quando, que é o medo de fracassar. Cara, hoje eu sei lidar com isso, eu já trabalhei muito isso na minha cabeça, mas eu tinha muito medo de fracassar. Toda hora eu ficava, meu Deus, e se der errado? E o que eu vou fazer? E se essa coisa não for pra frente? E se não for isso que eu deveria estar fazendo na minha vida? Será que eu não deveria achar um emprego? E realmente, a real é que tem dias que eu penso, cara, por que você não larga tudo isso e vai arrumar um emprego? Um emprego mais fácil, você vai fazer apenas uma função, você não vai gastar tempos e horas sem retorno, porque às vezes você, dentro do seu emprego, você fica horas sem fazer nada, porque nem sempre você fazendo aquela função em específico vai ser ter sempre demanda, não é o caso de todos os empregos, mas, querendo ou não, você estaria fazendo só uma ou duas funções, você não teria que esquentar a cabeça com tudo na empresa, e você estaria sendo remunerado com certeza no final do mês. Então eu penso, só que na mesma hora eu já penso que ninguém vai construir o meu sonho por mim, e se eu estiver lá, eu vou estar construindo o sonho de outra pessoa por ele. Não que talvez se os sonhos estiverem alinhados não faça sentido, e talvez você não consiga crescer dentro dessa empresa. Nada contra você conseguir um emprego, mas de acordo com o que eu quero alcançar, essa com certeza não é a minha meta. Então o medo de fracassar, às vezes a mentalidade constante ali do medo de errar, de fracassar, às vezes me afeta, faz com que eu perca oportunidades, ou eu não faça ou não aplique certas coisas. Eu tenho que mudar isso e tô mudando e sempre melhorando. Hoje em dia eu já aplico muito mais, eu tenho uma ideia, eu já vou, cara, vamos fazer, não tenho medo, preciso falar com pessoas, eu falo, preciso botar a cara a tapa, eu boto, não tenho tanto mais medo que eu tinha antigamente, mas antigamente eu travava, precisa fazer uma reunião, eu já ficava com frio da barriga, precisa fazer uma ligação, meu Deus do céu, ligação não, por favor, e tudo isso ia me travando. Hoje eu sei que é quase zero o medo para essas coisas, mas ainda tem medos que me travam e que, infelizmente, fazem eu perder tempo nesse processo. O terceiro ponto é a procrastinação, vontade que eu tenho de procrastinar. Nossa, às vezes eu olho ali, tem um vídeo do Alan Zoca, eu sou fã do Alan Zoca, a primeira coisa que vocês têm que saber, eu sou fãzaço. Sai um vídeo novo, nossa, que vontade de pegar um cafezinho, uma bolachinha, nossa, quebrar a dieta com uma bolachinha recheada e assistir um Alan Zoca. Nossa, ou uma série nova, né? Saiu episódio novo do The Last of Us, parte 2, eu bora assistir, eu quero assistir, ó. Aquela vontade incessante de procrastinar. E não que eu não procrastino, tá? Eu procrastino, nossa, eu procrastino muito. Mas hoje eu tenho uma rotina que me ajuda a não procrastinar. Eu anoto tudo no papelzinho. Eu também tenho tempos em blocos que eu divido pra me fazer minhas tarefas. Então me ajuda a não procrastinar tanto. E isso me ajuda demais. E eu tô gravando aqui e aqui, porque aqui é meu celular. Só que ele tá com um pequeno problema que ele para de gravar do dado. E aí eu tô com a minha câmera aqui. Então se eu ficar olhando e transitando o olho, é por causa disso. E provavelmente em algum momento eu vou ter que cortar pra uma câmera só, porque provavelmente ela trava. Mas enfim, voltando a falar, eu tenho vontade imensa de procrastinar. E você tem que entender que a vontade ela não vai sumir, a tua procrastinação ela vai estar ali. É uma decisão. É uma decisão de eu vou fazer, mesmo com preguiça, mesmo sem vontade, mesmo com vontade de ficar assistindo Alan Zoca e comendo biscoito com café. Não dá. Você precisa tomar uma decisão e decidir. É tipo, agora eu quero ir pra academia e eu vou falar, eu vou pra academia. Eu não vou ficar pensando, será que eu vou? Não, é só levanta e vai. Porque se você fica pensando, você não faz. E eu aprendi isso da pior forma possível. Acredite, eu ganhei uns 6 quilos só por comer e não ir pra academia. Eu já perdi muita oportunidade por não fazer, de pensar demais. Será que eu vou? Será? Então, não vai, não procrastina. 1, 2, 3, bora. É isso. Às vezes você não vai conseguir fazer e tá tudo bem. Tem dias que não vai conseguir vencer a procrastinação e relaxa. Esses dias é normal, mas seja constante. É melhor você vencer por 3 e errar por 2 do que você vencer por 1 incrivelmente e errar por 4. Então, cara, faz 1 meia boca, 2 meia boca, 3 meia boca, erra 1, faz outro meia boca, do que faz um incrível e erra 3, 4. Não compensa. É melhor se fazer pouco, mas fazer todo dia. Aquela história. É melhor você levantar, correr 50 metros e fazer 2 flexões do que você não fazer nada. 1 é maior que 0 e isso é uma conta inegável. Então sempre faça isso, beleza? E bom, essas são as 3 coisas que tá sendo mais difícil pra mim no momento que eu estou construindo esse negócio. E provavelmente vai ser pra você também. Acredite, eu passei por esse processo e eu vi muitas histórias
histórias de quem passou por esse processo é muito parecido. Então, provavelmente vai ser. Então, já comece a se preparar para isso. Aprenda a não procrastinar, aprenda a vencer seus medos e, principalmente, conheça pessoas que possam te dar feedbacks daquilo que você tá fazendo e elas já fizeram, então, num nível muito acima. Vai ser importante para você. E agora, falando do porquê eu não desisti. Eu acho que eu tenho uma conexão com o meu propósito muito grande, uma vontade por algo muito maior, sabe? Eu penso que tem algo muito maior que me move. Fora que hoje eu vejo que eu não tô aqui só para mim construir algo, eu tô aqui para mim construir algo e talvez mudar a vida de outras pessoas com esse algo que eu vou construir. Por isso eu não desisti. E a real é que eu não tô fazendo para impressionar ninguém. E quando você deixa de impressionar as pessoas, tudo muda. Eu tô fazendo porque eu cansei de ser o cara que só começa as coisas e nunca termina. Então, esse é um dos motivos de eu não desistir até agora e que eu não vou desistir provavelmente nunca. Como eu falei, ou eu viro o jogo ou eu morro tentando. Essa é a frase. E para finalizar, eu quero falar o porquê é difícil hoje montar um negócio em 2025. Eu vou detalhar melhor isso na segunda parte desse vídeo, porque ele vai ficar muito longo. Talvez eu teria que montar em uma live, não num vídeo. Mas é basicamente porque 2025, não só 2025, mas provavelmente os próximos anos, é um ano muito acelerado. Economia, infelizmente, não tá boa, não tá nos seus melhores momentos. Não é fácil as pessoas pagarem por algo que elas não sentem que pode agregar para elas não verem valor. Não é fácil vender, porque você tem que realmente convencer, principalmente se você vender serviço, você tem que convencer alguém de algo não palpável. Agora, se você vender produto físico, que a pessoa consegue olhar e ver o que é, sabe o que é mais fácil. Agora, se você vai querer vender algo que não é palpável, não é tangível, é mais difícil. Então, 2025, o mercado é volátil, tem, principalmente se tá no Brasil, empreender no Brasil também é difícil, e entre inúmeros fatores, mas o principal é porque é difícil, dói, você precisa de muita paciência e não tem garantia. Como diz o chinês, não tem garantia, não tem garantia. Comprova o que quis. E é real, não tem garantia nenhuma de que você fazendo tudo isso ainda vai conseguir um sucesso. Mas quer saber? Eu prefiro morrer tentando fazer isso do que passar a vida me perguntando e se eu tivesse tentado? E se tivesse dado certo? E essa reflexão no vídeo, você vai ficar pensando e se desse certo ou você vai fazer? É melhor você fazer por 2 anos e não dar certo, mesmo que você tenha que ter um emprego paralelo e fazer nos tempos extras e fazer pouquinho, mas tá fazendo e passar ali 2, 3 anos, do que passar 3 anos e você continuou na mesma vida e você olha e fala, pô, passaram 3 anos desde que eu olhei aquele vídeo e pensei, e se eu tivesse começado? E se eu tivesse feito tudo até hoje, será que tinha dado certo? Se eu gravasse aquele vídeo no YouTube, se eu fizesse aquele vídeo no Instagram, e se eu tivesse documentado a minha jornada começando, só gravasse uns vídeos bestas assim, tipo, hoje eu tô começando aqui e eu quero fazer isso e isso. E se? Fica essa reflexão e eu te espero na parte 2 desse vídeo. Aguardo você porque ela vai ser incrível. E se você tem alguma dúvida, deixe nos comentários ou me chama lá no Instagram. Eu posso te ajudar nesse início. Talvez não tanto, mas eu acho que eu posso te ajudar em alguma parte de começar um negócio. Um abraço e fui.